Oi, gente! A paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, espero que se iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Se quer me acompanhar um pouquinho mais de perto, me siga no Instagram. Gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Gente, eu vou pedir para vocês ignorarem aí os barulhos externos de criança falando, barulho de máquina e etc. Gente, ignorem aí, por favor, tá bom? Tô gravando de dia aqui, onde eu moro é muito barulhento, então vocês me perdoem qualquer barulho externo que aparecer aí para vocês. Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o cristão relacionado a ter ansiedade e depressão. Bom, gente, depois que eu cursei, técnico de enfermagem, que eu estudei, dentro do curso Sistema Nervoso Central, ali tudo sobre os neurônios, detritos, os hormônios, como que funciona todo esse processo na questão do cérebro, na questão parte emocional, eu consegui entender um pouco melhor, porque até então, antes de eu cursar o técnico de enfermagem, de saber mais a respeito sobre o nosso organismo, como a fisiologia do nosso corpo, a anatomia e etc. Eu era uma pessoa muito leiga e eu assimilava muito essa questão da depressão, da ansiedade, como sendo algo muito espiritual, porque eu não vou anular aqui de que não seja uma porcentagem espiritual, mas eu não posso atribuir como sendo algo extremamente espiritual. Então, eu sei, assim como eu, muitas pessoas também têm essa mesma mentalidade, esse mesmo pensamento, de que quem sofre de depressão, de que quem sofre de ansiedade é porque tem falta de Deus, é porque não tem Deus, é porque está com algum pecado, está cometendo algo grave diante de Deus. E quando você passa a estudar sobre a fisiologia, sobre o funcionamento do seu organismo, de cada sistema do seu corpo, você passa a entender e a compreender de que a ansiedade e a depressão, elas são constituídas como sendo patologia. E o que é patologia, Bruna? Patologia é doença, é uma enfermidade. Então, ela já é diagnosticada pela medicina como sendo uma patologia. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento. E eu passei a ter muito mais compreensão, entendimento. Eu consegui muito mais ter esse discernimento de que a pessoa que sofre de depressão, a pessoa que sofre de ansiedade, então a ansiedade e a depressão, elas são consideradas como doenças psicossomáticas. Então a gente precisa ter esse entendimento e parar de espiritualizar tudo. É por isso que nós precisamos ter o discernimento espiritual, porque nem tudo é espiritual. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, quando eu fui estudar enfermagem, quando eu fui me aprofundar nisso, eu compreendi ainda mais. Para vocês terem uma ideia, os sintomas da ansiedade, ele é considerado igualmente com sintomas de IAM. O que é IAM, Bruna? É infarto agudo do miocárdio. Então, é por isso que muitas das vezes, quando a pessoa está em uma crise de ansiedade, é considerado como se ela estivesse ali infartando realmente, porque os sintomas, eles são praticamente que iguais. Você consegue entender? Então, é por isso que muitas das vezes a pessoa que sofre de depressão, que é diagnosticada com essa patologia mediante ao diagnóstico de um psiquiatra, então ela, quando dá uma crise ali nela de ansiedade, às vezes ela tem a sensação de que ela está infartando, mas não, porque os sintomas é idêntico do IAM. Então é palpitação, paralisia do lado esquerdo, dor de cabeça forte, náusea e tantas outras coisas e tantos outros sintomas que
ali visível para quem está sofrendo essa crise. Então, a gente precisa compreender isso. A depressão também, ela é causada por um dos hormônios que nós temos, que nos dá prazer, que nos dá ali uma satisfação, que faz a gente ter esse bem-estar. Muitas das vezes, quando você vai fazer um exame hormonal, você vai ver que a taxa desse hormônio, ela tá muito lá embaixo, muito. E é por isso que você vê que a pessoa que ela tá depressiva, ela não tem ânimo, ela não tem vontade de fazer nada, ela não sente prazer, ela não sente alegria, o emocional dela fica totalmente desequilibrado, é uma tristeza muito grande, porque o nível desse hormônio tá muito baixo, porque o próprio organismo não está conseguindo produzir naturalmente esse hormônio. É por isso que entra a questão das medicações para regulagem desses hormônios e para que a pessoa ela venha novamente voltar a sentir essa alegria, esse prazer, essa satisfação nas coisas. E eu falo com toda certeza, com toda clareza sobre isso, porque eu sofri de depressão no ano de 2014 e, gente, foi a pior coisa da minha vida. Foi um momento terrível mesmo que eu passei, que eu enfrentei, que eu não desejo pra ninguém. E é aquele ditado, né, que eu sempre ouvi e trago pra mim: só entende o que você vive, só entende o que você passa quem já viveu, quem já passou. Então, a pessoa que ela nunca teve depressão, a pessoa que nunca sofreu de ansiedade, que nunca teve uma crise de ansiedade, ela realmente não vai ter a noção, ela não vai ter assim a compreensão, ela não vai muitas das vezes conseguir sentir a sua dor, estar no seu lugar. Por quê? Porque ela nunca vivenciou isso, ela nunca vivenciou essa situação, esse processo, então ela não vai entender. Muitos vão julgar, vão criticar, vão dizer: ah, mas é cristão e está tendo crise de ansiedade, está com ansiedade. É cristão, mas está depressivo, está com depressão. E a gente precisa entender, querido, que a gente habita nessa terra. A gente ainda habita nessa terra, a gente ainda habita nesse corpo corruptível e nós estamos sujeitos a todas as situações. Nós estamos sujeitos, gente, a ter tudo. Você, por ser cristão, por ser uma pessoa que busca Deus, que tem intimidade com Deus, isso não significa de que você não vai ficar doente, de que você não vai ter problemas, de que você não vai passar por processo. Se fosse assim, a gente ia rasgar a palavra de Deus, que a gente vê a história de Jó. Olha o que Jó viveu, olha o que Jó passou. Eu posso até dizer que Jó, ele passou por um momento ali muito difícil, entendeu? Na vida dele, quando ele estava passando por todo aquele processo ali, de ele perder todos os seus filhos, de ele, perder ali até a sua própria saúde, porque a sua saúde foi ali danificada. Ele passou por muitas coisas, ele perdeu todos os seus bens, tudo que ele possuía. Então eu creio que Jó estava vivenciando um momento ali da vida dele terrível. E não era porque ele era fiel, íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal, de que o mal bateu na porta dele, de que a doença chegou até ele, que a aflição, que a dor, que a angústia, que o processo chegou até ele. Então a gente, muitas das vezes, somos pessoas ignorantes. A gente não consegue ter uma compreensão, porque a gente acha: eu sou cristão, mas não posso ficar doente, não posso viver um processo, não posso viver situações. Contrapartida, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele já deixou claro de que nós sofreríamos aflições, que nós passaríamos por situações adversas. E eu sei que tem muita gente que é ignorante. E quando você vê: é cristão, mas está com depressão, é cristão, mas está sofrendo de ansiedade, essa pessoa está desobediente a Deus, essa pessoa
ela não está buscando a face de Deus. Ah, essa pessoa ela está com falta de fé. E não, nem sempre vai ser de acordo com essas coisas. É claro que pode acontecer, às vezes a pessoa ela pode estar fria espiritualmente, às vezes ela pode estar realmente ali com pouca fé, às vezes ela pode estar passando por um processo realmente ali que pode vir ocasionar a ela desencadear alguma dessas patologias psicossomáticas. Então não vou abolir de que não tem nenhuma influência espiritual, como eu disse aqui para vocês. Só que nós precisamos entender que a depressão, que a ansiedade, elas são patologias, elas são identificadas como doenças psicossomáticas, que precisa de um médico, que precisa de medicamento, de que precisa de terapia. A gente precisa ter esse entendimento e às vezes a gente fica com esse pensamento tão ignorante, gente, que às vezes a pessoa ela tá passando por essa patologia, ela tem ansiedade, ela sofre de depressão e a mente dela é tão assim, fechada, sabe? De que ela espiritualiza tudo aquilo ali, ela traz tudo aquilo ali para o mundo espiritual. E às vezes é por isso que às vezes a pessoa não consegue receber cura, não consegue ser restaurado, restabelecido a sua saúde. Por quê? Porque ignora, né, de que ela realmente está doente, de que ela realmente precisa buscar ajuda, precisa buscar tratamento, porque esse é o principal ponto. Nós precisamos identificar de que a gente está doente. Entendeu? Bruna, eu vou aceitar a doença. Não é questão de você aceitar a doença. É de você entender de que você está com uma patologia e que você precisa tratar essa patologia. É igualmente quando você é diagnosticado com pressão alta, com diabético, com colesterol alto, com triglicerídeo alto. Você consegue entender? Então, quando você vai até o ambiente médico, o médico ali ele te traz um diagnóstico. Você agora é uma pessoa hipertensa. Você vai fazer o quê? Você vai procurar um cardiologista, você vai fazer um eletrocardiograma, você vai fazer um exame de esteira. Você consegue entender? Você vai pegar, o médico vai passar ali um tratamento, um remédio, entendeu? Terapêutico para você, para que você venha tratar, estabilizar essa tua patologia. Você consegue entender? Então é a mesma coisa, só que a depressão e a ansiedade, elas são doenças do emocional, do psicológico, entendeu? Do nosso cérebro. Então essa é a diferença, porque, gente, Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus colocou médicos especialistas, entendeu? Porque a gente acha que o psiquiatra só cuida de doido, de gente maluca, de gente bitolada, e não, gente. Porque para você ter ali um medicamento terapêutico, só o médico psiquiatra que pode te passar. Psicólogo não pode te passar medicamento nenhum, porque ele não é médico. Porque o psiquiatra, ele fez faculdade de medicina e depois ele fez uma pós em psiquiatria. Mas ele é um médico, e ele é um médico especialista da mente. Ele é um médico especialista que trata todo o emocional, toda a parte de neurônio, de dendrito, dos hormônios, de tudo, gente. E a gente precisa ter essa noção, porque às vezes a gente não quer buscar ajuda médica, entendeu? É claro, gente, que sempre a gente vai colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o Senhor. Você vai orar ao Senhor, você vai apresentar diante de Deus, você vai exercer a sua fé. Entendeu? Porque comigo, quando eu tive depressão, graças a Deus eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento terapêutico com medicamento. E Deus me curou mediante a minha fé. Então eu depositei a minha fé no Senhor, a minha confiança no Senhor, entreguei todo o quadro meu ao Senhor e Deus me curou, porque Deus ele cura. Então nós temos sim que entregar a Deus, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, nos derramar diante do Senhor, apresentar diante do Senhor o nosso quadro, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Se você tem que buscar uma ajuda médica, vá ao médico. Se você tiver que fazer tratamento terapêutico, vá
porque a palavra do Senhor diz que se nós destruirmos o templo, e o templo é você, é o seu corpo. Então, se você se autodestruir, Deus, ele vai destruir você. Você consegue entender? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. As pessoas acham que a mente não precisa ser cuidada. Gente, eu acho que de todo o sistema do nosso corpo, o que a gente mais precisa cuidar e tratar é o nosso sistema nervoso, é o nosso cérebro, é o nosso emocional. Por quê? Porque tudo começa através da nossa mente. Tudo começa através da nossa mente. Se você tem uma mente doente, o seu corpo vai ficar doente. É por isso que eu disse aqui anteriormente, tem pessoas que não aceitam, que não reconhecem de que ela está tendo ansiedade, que ela está com crise de ansiedade, de que ela tem depressão, de que ela precisa buscar ajuda médica, que ela precisa fazer tratamento terapêutico, que ela precisa de ajuda, ela precisa fazer terapia, ir no psicólogo, fazer todo um acompanhamento, todo um tratamento. E junto, acrescentando a fé, a confiança em Deus, buscando ao Senhor, colocando diante de Deus. E se você não trata esses tipos de patologia, gente, é por isso que muitas dessas patologias levam a pessoa num nível maior quando não tratada, que aí chega muitas vezes no nível de suicídio. Você consegue entender? O ponto da pessoa tirar a sua própria vida. Eu sei que tem muita gente que ignora essa questão, acha que é frescura, acha que a pessoa, sabe, tá brincando, mas não, gente, isso é algo muito sério. As doenças psicossomáticas, elas são muito sérias, porque pode levar a níveis muito maiores. Você tá entendendo? Porque uma pessoa que sofre de ansiedade, de crise de ansiedade, se ela não tratar, isso pode levar ela a ter por exemplo, uma síndrome do pânico, ou desenvolver uma síndrome do pânico, depois desenvolver uma depressão, você tá entendendo? E tantas outras coisas. Então, gente, não é porque você é cristão de que você não está suscetível, de que você não vai passar, de que você não vai sofrer, entendeu? De que isso é coisa do maligno. Não, porque tudo que acontece na nossa vida é de acordo com a permissão do Senhor. Então, se você está vivendo esse processo hoje, se você está passando por essa situação hoje, procure ajuda, vai a um médico, se cuide, se trate, cuide do templo, ore a Deus, busca a Deus. Eu não estou falando aqui, que você não tem que orar a Deus, que você não tem que exercer a sua fé, não. Você pode fazer como eu exerci a minha fé, a minha confiança no Senhor. Eu clamei a Deus, eu busquei a Deus, eu roguei, eu tive fé no Senhor, o Senhor me curou. E eu vou falar para você fazer isso em primeiro lugar. Clame a Deus, rogue ao Senhor, busque de todo o teu coração que Deus vai te ouvir, Deus vai te socorrer e vai te curar. Mas eu sei que tem pessoas que não conseguem, que mesmo fazendo tudo isso, continuam sofrendo. Por quê? Porque precisa de ajuda, precisa de auxílio, precisa de ter toda uma equipe ali acompanhando, para que ela venha ter um tratamento e ser restabelecida a sua saúde, tá bom? Então, gente, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma ajude, abençoe e edifique. Compartilhe com mais pessoas, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje.